Deus. Mateus capítulo 5, nós vamos ler apenas um versículo, falando das bem-aventuranças. Podemos ler o versículo 4, que diz assim: Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Glória a Jesus. Quando o irmão nos convidou, entrou em contato conosco para estarmos falando a palavra de Deus aqui nesta sexta-feira, ele não passou nenhum versículo específico como tema do congresso, apenas mencionou que esse é um congresso missionário avivando vidas. E o avivamento, ele acontece quando nós, em nossa vida, damos espaço para a palavra de Deus. Eu creio que todos aqui têm consciência de que o que produz o avivamento é a palavra pregada genuinamente no poder, na virtude e na unção do Espírito Santo. E meditando na Bíblia, naquilo que nós poderíamos trazer para a igreja nesta noite, Deus colocou no meu coração falar um pouquinho sobre esta bem-aventurança, sobre esta virtude. Estas palavras, elas são parte de um sermão, estão incluídas em um sermão pregado pelo Senhor Jesus, conhecido como o Sermão da Montanha. Este sermão, ele é um dos diversos discursos que Jesus pregou durante o seu ministério terreno. E a Bíblia diz no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que Jesus, vendo as multidões, ele subiu a um monte e, assentando-se e aproximando dele os seus discípulos, ele abriu a sua boca e começou a ensiná-los. Haja vista que o ministério do Senhor Jesus foi marcado por milagres. Durante os 3 anos e meio no exercício do seu ministério, Jesus curou muitos. Jesus expulsou demônios. Ele ressuscitou o filho daquela viúva. Mas quando Lucas escreve o livro de Atos, ele faz o prefácio dizendo que quando ele escreveu o Evangelho, ele fez um tratado daquilo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Então o ministério de Jesus foi marcado pelos milagres, por aquilo que ele fazia, mas também pelo ensino. Boa parte do ministério de Jesus foi marcado pelo ensino da palavra de Deus. E entre os ensinos ministrado pelo Senhor Jesus, ele pregou este sermão da montanha. E o teólogo, um dos grandes teólogos, historiadores da igreja, o Santo Agostinho, ele diz que se nós meditarmos com devoção neste sermão, nós encontraremos uma preciosidade tremenda dentro dele para aplicar na nossa vida pessoal. E Jesus iniciou esse sermão falando de algumas virtudes, que são as bem-aventuranças. São uma série de declarações que Jesus fez, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu me recordo que em uma das nossas escolas dominicais, um dos comentaristas da escola bíblica dominical disse que estas virtudes ou estas bem-aventuranças, haja visto que o termo bem-aventurado significa feliz, abençoado. E o comentarista de uma das lições da escola bíblica dominical, trago isso à memória, ele disse que estas bem-aventuranças são virtudes que devem ser praticadas ou são praticadas pelos cidadãos do reino de Deus. Então nós temos aqui se eu entendo e eu concordo com a aplicação que esse comentarista da escola dominical, da revista da escola dominical fez, dizendo que são virtudes praticadas pelos cidadãos do reino. Então estas virtudes, elas devem estar presentes na nossa vida, porque nós somos o povo, os cidadãos do reino de Deus. É por isso que se você disser isso para uma pessoa que não conhece o Evangelho, que ainda não foi salvo, que ainda não aceitou a Cristo, essa mensagem vai soar de forma estranha aos ouvidos dele. Por quê? Porque ele ainda não é um cidadão do reino, pastor Luiz Carlos. Então você dizer para ele, olha, bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, ele não vai compreender esta metodologia de ensino usado pelo Senhor Jesus. Porque para o mundo, o sinônimo de alegria, alegria significa festa, sinônimo de alegria é riso, sinônimo de alegria é balada, sinônimo de alegria é ajuntamento de pessoas. Agora, parece algo meio que desconexo com a realidade do mundo, porque quando Jesus começa a ensinar, ele diz que felizes não são os que estão rindo, felizes não são os que estão nos ajuntamentos, aí em boates, em coisas dessa natureza, mas Jesus está dizendo, felizes os que choram, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aí o mundo não compreende esta mensagem, porque aqui Jesus está falando de virtudes que são praticadas pelos cidadãos do reino de Deus. E se você já entrou nesse reino, quando Jesus começou a sua mensagem, ele começou dizendo, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. João Batista iniciou seu ministério pregando a mensagem do arrependimento e dizendo, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Os discípulos e os apóstolos, quando pregavam o evangelho, eles pregavam a mensagem do arrependimento, dizendo, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Jesus mandou a igreja pregar a mensagem do arrependimento. Pedro, no dia de Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, Jesus operou algo tremendo naquele dia, juntou uma multidão, e depois da mensagem de Pedro, eles perguntaram, o que é que nós devemos fazer? Pedro diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Xarabacando e farabaixai. Onde tem arrependimento tem entendimento. Onde tem arrependimento tem mudança de vida. Onde tem arrependimento tem conversão. Aonde tem arrependimento tem choro. Onde tem arrependimento tem choro, porque esse choro aqui não é o choro natural que nós compreendemos com o senso comum. Porque chorar, todo mundo chora. O choro é uma das primeiras experiências do ser humano. Desde o nascimento até o dia
próximo da morte, o ser humano vai passar por muitos estágios na sua vida onde ele vai chorar. E o choro é uma das primeiras experiências do ser humano. Eu não posso falar isso com tanta propriedade, mas as irmãs que são mães aqui podem afirmar isso com certeza, com mais propriedade do que qualquer um de nós, porque tiveram uma experiência vivida na prática daquilo que eu vou falar. Mas toda vez que uma criança nasce, ao nascer, o médico ele dá uns tapinhas na costa da criança para fazer mesmo a criança chorar, porque no choro é ativado o sistema respiratório da criança, porque ela está no útero respirando ali toda a proteção que existe. Quando ela vem para fora, ela precisa chorar, e o choro ativa o sistema respiratório da criança, ela é induzida a chorar. E por toda a vida o choro vai fazer parte da vida do ser humano. Mas o choro que Jesus está falando aqui no Evangelho de Mateus é um choro espiritual. Que choro é esse? É o reconhecimento que nós temos da nossa própria pecaminosidade. Perceba que Isaías, ele teve essa virtude, ele praticou esta virtude. Quando foi que Isaías praticou esta virtude? Foi no capítulo 6. Quando a Bíblia vai narrando que Isaías está profetizando e proferindo ai daqueles que habitam em tal lugar, ai daquela nação. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías narra: eu vi o Senhor assentado num alto e no sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E ele viu os serafins que tinham 6 asas, e com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, e eles voavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías contempla a glória de Deus, a Bíblia diz que ele tem uma mudança drástica na sua profecia. Ele começa, ao invés de proferir ai para os outros e para as demais nações, ele se volta para si em reconhecimento do seu estado diante de Deus, em contemplando a santidade divina. Ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aqui está um homem que está praticando esta virtude dos cidadãos do reino dos céus. Ele é um choro espiritual, ele está reconhecendo a sua condição, a sua situação diante de Deus. E por mais que a pessoa tenha estudo, conhecimento, virtudes, eu disse para um irmão esses dias para trás, pastor Luiz Carlos, que o evangelho é uma coisa tão tremenda, e ele é pedreiro. E pedreiro trabalha muito com prumo e trabalha muito com nível. E eu falei: o evangelho é algo tão tremendo, porque ele apruma e nivela. Ele nivela todo mundo. Aí quando você pega Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo vai lá e fala assim: pode ser melhor, pode ser a pessoa melhor, ter a virtude que for. Paulo vai lá e fala assim: mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por que Paulo fala isso? Paulo está evocando a revelação divina, porque o livro do Gênesis nos revela que Deus criou o homem, plantou um jardim, colocou o homem naquele jardim, e ali havia um ambiente de perfeição, um estado de perfeição. E no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que pela viração do dia, Deus vinha, e havia um ambiente de relacionamento, de intimidade entre Deus e o homem. Todo dia, era na viração do dia, todo dia Deus estava lá. O teólogo e pastor Hernandes Dias Lopes, eu tenho um comentário bíblico dele lá em casa, ele diz que hoje nós viemos para o culto, mas no culto do Éden era Deus que vinha para o culto.
Só que um dia Deus veio, mas a igreja estava vazia. Cadê o povo? Cadê a congregação? E Deus foi atrás, como um bom pastor que ele é, né? Ele foi atrás da congregação e começou a procurar Adão. Onde estás, Adão? E Adão, não tendo como esconder dos olhos de Deus, ele diz: não, eu ouvi a sua voz e eu tive medo e me escondi, porque eu estava nu. E Deus pergunta para Adão: Adão, quem foi que te fez saber que estavas nu? Comeste do fruto da árvore que eu havia dado ordem para você? Porque Deus tinha plantado um jardim, no meio do jardim colocou uma árvore conhecida e chamada como árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma ordem: olha, Adão, de todas as árvores do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. E os irmãos conhecem a história para nós adiantarmos. Adão pecou, Eva comeu, deu ao seu marido, Adão comeu, e aquele fruto, e infelizmente aquela desobediência trouxe consequências terríveis para a humanidade, para o ser humano, a tal ponto que o pastor Hernandes Dias Lopes diz que o pecado é a maior tragédia da humanidade. Porque tem pessoas que imaginam que os maremotos, o coronavírus e outras coisas da natureza que acontecem, que mata gente, as guerras e fomes e algo dessa natureza são tragédias, mas a maior tragédia da humanidade se chama pecado. Porque o pecado separa o homem de Deus. O homem, ele não foi criado para viver longe de Deus. Ele não foi formado para viver separado de Deus, não. Uma das características, aquilo que caracteriza o Deus que nós servimos, é que Deus é um ser de relacionamento. Ele se relaciona. E ele tem prazer no relacionamento, porque todo dia ele vinha para relacionar com o homem. Todo dia ele vinha para ter aquele ambiente de intimidade, de diálogo e de relacionamento. Mas o pecado interrompeu. Ele é a maior tragédia da humanidade, porque ele interrompeu este acesso, esta liberdade do homem se aproximar e estar em conexão com Deus. Mas Deus, o pecado não pegou Deus de surpresa. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Naquele dia, o homem tentou resolver o problema com as suas próprias mãos, se vestindo com folhas. Tinha uma árvore que eles conseguiram ali, eles cozeram aquelas folhas e se vestiram, mas Deus foi lá e tirou aquelas vestimentas e matou um animal foi morto, uma vítima inocente morreu, e Deus pegou a pele daquele animal e vestiu o homem e a mulher, e com aquilo a redenção estava sendo figurada naquela ação de Deus. Deus estava dizendo em forma de uma figura para o homem, dizendo: olha, um dia vai vir alguém inocente vai morrer no seu lugar, um sangue inocente vai ser derramado e vai cobrir você e vai mudar o seu estado diante de mim. Mas a redenção não foi somente figurada. Nós não temos ali só a figura da redenção, mas nós temos ali também a promessa da redenção. Porque Deus vai virar para o homem e vai falar para o homem: olha, e da semente da mulher vai vir da semente da mulher. A semente vai picar o calcanhar dele, mas a semente da mulher, ele vai pisar na cabeça da serpente. Deus estava nós temos ali não só a figura da redenção, mas nós temos também ali a promessa da redenção.
Deus prometendo ao homem que ele mudaria a história do homem. Deus prometendo que não deixaria o homem naquele estado, que ele faria algo para mudar a situação do homem diante dele. E daí a história, ela começa a acontecer. E todos os filhos, como Adão ainda não tinha gerado ninguém, todos os descendentes da raça humana, todos os seres humanos ainda estavam em Adão. E ele vai transmitir, gerar homens e mulheres conforme a sua imagem. Os homens vão ser gerados conforme a sua imagem e a sua semelhança. E toda a humanidade vai herdar de Adão uma natureza pecaminosa. Aí é por isso que Paulo diz que todos pecaram e decarecem da glória de Deus, porque o homem não se torna pecador porque peca, mas ele peca porque ele já nasce nessa condição, ele é pecador. E o choro espiritual é exatamente isso. É reconhecer que eu preciso de um Salvador. É reconhecer o estado miserável que a humanidade se encontra, que um homem se encontra, se não fosse a cruz, se não fosse o brado de Jesus dizendo: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali Deus estava mudando a história da humanidade, dando a oportunidade de um recomeço para toda a humanidade. Agora nós vivemos dias em que o que mais se ensina por aí são mensagens de autoajuda. Eu me recordo, como eu fiquei 14 anos em Uberlândia, ali dirigindo igreja. Eu me lembro uma vez que chegou um irmão para um desviado, uma pessoa que vivia uma vida toda torta, e tinha um obreiro lá, um homem já assim idoso, um homem sério. E quando essa pessoa chegou, ele falou: que bom que você está aqui. Até aí tudo bem, ele estava certo, fazendo uma boa recepção, mas ele já começou a falar: vem para cá, vem nos ajudar aqui. Eu fiquei olhando aquilo e pensei: esse irmão que está vindo, ele precisa de vir para aceitar Jesus, não é para ajudar nós não. Deus precisa transformar ele, mudar a vida dele, e a partir da mudança que ele vai ajudar. Mas a mensagem de autoajuda hoje está fazendo tanta parte da vida de muitas pessoas, que são mensagens que às vezes, aquilo que tecnicamente as pessoas chamam de antropocêntrica, que coloca o homem no centro, que eleva o ser humano. E parece que Deus é um serviçal do homem. Deus se tornou um servente a serviço do homem. O homem está lá em cima e Deus lá embaixo. Meu irmão, não tem esse negócio não. Nós é que precisamos de Deus. Deus é Deus sem você. Deus é Deus sem nós, sem igreja, sem ninguém. Mas nós precisamos de Deus. Se nós olharmos para nós mesmos e reconhecermos quem nós somos de verdade, esse choro, esta virtude espiritual que Jesus pregou no Sermão da Montanha, ela vai estar presente na história da nossa vida. Agora, o mais interessante, que Jesus, ao falar do choro, ele também falou daqueles que são pobres de espírito. Ele diz no verso 3, ele iniciou essas declarações falando que é bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, para depois ele introduzir a declaração de bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E por que Jesus iniciou as declarações dessa forma? Porque o pobre é aquele que é desprovido de bens. O pobre é aquele que nada possui, é aquele que vive na dependência de outrem. E Jesus está dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que vivem na dependência de Deus, porque deles é o reino de Deus.
Tem muita gente, não tem nada, eu estou pregando contra posses aqui não, mas tem muita gente que tem muita coisa na terra, mas não tem tesouro no céu. Tem muita coisa aqui embaixo, mas não tem nada lá em cima. Agora tem muita gente que não tem nada aqui embaixo, mas tem muita coisa lá no alto. Não tem muita coisa aqui na terra, mas tem um tesouro, uma coroa aguardando ele naquele grandioso dia. E nós precisamos viver a vida nessa terra, que eu vou caminhando para o encerramento da mensagem. É nesta perspectiva, irmãos. É nessa perspectiva, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Nós somos cidadãos do reino de Deus. A nossa pátria, ela está nos céus. Nós estamos aqui, mas nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando uma promessa que foi feita pelo Senhor. Ele falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. E Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 3, se você tem sua Bíblia e puder acompanhar a leitura comigo, ele diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, olha como que deve ser a vida do crente: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E pensai, verso 2, nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O crente vive com os pés na terra, mas com a cabeça, irmão Altair, no céu. Porque, verso 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Deu para entender por que o mundo não compreende essa questão de é feliz é o que chora? Felizes os que choram, porque o mundo não vai compreender isso, é coisa de cidadão do reino de Deus. Paulo está dizendo que nós vivemos na terra com a cabeça no céu, pensando nas coisas que são de cima, porque a nossa vida, ela está, verso 3 do capítulo 3 de Colossenses, da carta aos Colossenses, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. É por isso que o mundo não entende a vida de crente, pastor Luiz Carlos. Porque nós temos uma vida, recebemos uma vida que veio de Deus, veio de Cristo, é Ele que se manifestou para trazer a vida, e vida eterna, e vida com abundância. E esta vida, ela está escondida com Cristo em Deus. É por isso que o mundo não entende a vida do crente. Era por isso que o mundo não compreende o crente. Só que tem uma coisa, verso 4, quando Cristo, no dia do arrebatamento, quando Cristo, que é a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele em glória. Aí o mundo vai entender o que é esse negócio de vir para o Comave. Né, pastor Mazadai? Aí o mundo vai entender o que é esse negócio de oração de joelho. Aí o mundo vai entender porque que a gente queria viver, lutou e buscou a santidade. Aí o mundo vai compreender por que a gente orava, por que a gente cantava, por que a gente tinha prazer na santidade. Porque a nossa vida hoje, eles olham, eles não compreendem, mas naqueles dias ele vai entender, esse povo estava certo mesmo, vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena estar na presença de Deus. E por que isso? E para finalizar aqui,
Eu me recordo aqui que o escritor, o salmista, ele vai escrever no Salmo 16, verso 11. Olha o que ele diz: far-me-ás ver as veredas da vida, e na tua presença há plenitude de alegria. O mundo está em busca da alegria. O mundo está em busca da felicidade. Aí vem Jesus e fala: não, feliz a felicidade, feliz é os que choram. Feliz é aqueles que lamentam o seu estado. Porque quando o homem reconhece a sua condição diante de Deus, ele entra pelo caminho do arrependimento. E quando alguém se arrepende, ele entra por um caminho onde o resultado desse caminho é a conversão. Ou seja, ele está numa direção, ele converte e muda para outra. Ele está em direção ao inferno, ele converte e muda em direção a Deus. Ele está em direção às derrotas, ao fracasso, mas ele converte, muda a direção da sua vida e começa a caminhar em direção aos céus, em direção a Deus. E dessa forma o salmista, ele diz aqui que o único lugar que o ser humano, o mundo está buscando a felicidade, e esses prazeres passageiros do mundo são felicidades e alegrias momentâneas que passam, que alegram às vezes no máximo a carne. Mas o homem não é só carne, pastor Luiz Carlos. O homem não é só carne. E o escritor está dizendo aqui que a alegria plena, plenitude, aquilo que é completo, a plenitude de alegria está na presença de Deus. Ele diz: é na tua presença que há fartura, plenitude de alegria. Então, se você é crente, se você é cidadão do reino de Deus, se você já nasceu de novo, tem no seu coração esse anseio pela volta do rei. Tem no seu coração aquela esperança, permanece viva no seu coração a esperança do arrebatamento. Você está, a noiva, ela espera o noivo. Se você já nasceu de novo, você está aguardando o arrebatamento. E o Espírito Santo que foi enviado para estar com a igreja, avivando a igreja, tornando a igreja uma igreja cheia para ser testemunha, para fazer missão, para ser testemunha de Jesus aqui na terra. Esse Espírito, o Espírito Santo que sabe que é na presença dele que há plenitude de alegria, no livro do Apocalipse diz que ele está fazendo um dueto com a igreja, ele canta junto com a igreja. No último capítulo, se não me falha a memória do livro de Apocalipse, o Espírito Santo mais a igreja, como tem a dupla ali, eles fazem uma dupla. Porque lá o escritor disse assim, que o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito, se você é a noiva de Cristo, essas palavras elas estão no seu interior. O Espírito e a noiva dizem: vem. Isso não está no interior de quem não é salvo, mas quem é salvo, interiormente ele está dizendo: vem, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Porque a busca pela felicidade do crente não são nas coisas terrenas. A busca pela felicidade na vida do crente é na presença do Eterno. Porque o crente não contenta com qualquer tipo de felicidade, não. O crente quer fartura de felicidade, o crente quer fartura de alegria, e a palavra de Deus diz que é só na presença dele, é na presença dele que tem a plenitude, que tem a fartura da alegria.
É por isso que o crente continua chorando, reconhecendo: eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. O crente vive com a cabeça no céu, esperando a volta de Cristo, porque ele sabe: as alegrias desse mundo passam, mas a alegria da presença dele vai continuar por toda eternidade. Quem está buscando essa felicidade plena, quem está buscando fartura de alegria, não busca nas coisas da terra, mas busca nele, busca em Cristo. Nele a plenitude, e o Espírito que está na igreja está cantando junto com a igreja, dizendo: vem, 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 vem. O Espírito não quer que a igreja se alegre pelas metades, não. O Espírito quer que a alegria da igreja seja plena, seja completa, seja uma alegria com a fartura. E por isso o Espírito está dizendo junto com a igreja: vem, Senhor, vem, vem, vem. E nós estamos aqui cantando e dizendo: vem, vem, Senhor. Nós estamos aguardando a sua volta, porque aqui na terra a alegria do mundo passa, mas a alegria do céu vai durar por toda eternidade. Quantos estão aguardando a volta do Rei para viver essa alegria, para não ter mais choro, para não ter mais dor, para não ter mais rancor, para não ter mais tristeza? Pois a Bíblia diz que lá não vai ter enterro, a morte não entra lá, o pecado não entra lá. Será plenitude de alegria por toda eternidade. Aleluia, 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 aleluia. Continua, meu irmão, com esse choro espiritual na sua vida. Reconheça que sem Ele você não é nada. Reconheça que sem Ele você não pode nada. Reconheça que sem Ele a sua vida é uma miséria. Mas com Ele o que está reservado para você é coroa no céu. Com Ele o que está reservado para você é galardão no céu. Com Ele o que está reservado para você é ruas de ouro e de cristal. É a nova Jerusalém, é alegria. O diabo não vai entrar lá para tirar essa alegria. Ela vai permanecer por toda a eternidade. Às vezes a tua vida está difícil momentaneamente, às vezes a dificuldade pode estar grande hoje, mas saiba que tem algo glorioso te esperando, tem algo reservado, que não foi o homem que preparou, não foi o presidente que preparou, não. Jesus disse: eu mesmo vou lá e vou preparar um lugar, e quando eu preparar o lugar eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Eu estou aguardando. Quantos estão aguardando a volta do Rei? Ele vai avivar a igreja. Aqui pode levantar quem for contra a igreja, mas a igreja tem uma esperança viva, uma esperança que transcende esse mundo, uma esperança eterna. O arrebatamento vai acontecer e ninguém vai tirar a alegria do crente. Continua nesta esperança, continua nesta expectativa, porque muito em breve o escritor aos Hebreus escreveu. Os crentes da época, quando ele escreveu a carta aos Hebreus, estavam querendo desanimar e voltar para o judaísmo por causa da perseguição. Ser crente naquela época era ser perseguido pelos seus compatriotas judeus. Ser crente naquela época era sinônimo de perseguição do Império Romano. Aí o escritor aos Hebreus vai lá e fala: não volta não, não larga não. Aí ele mostra que Jesus é maior do que Moisés, que a nova aliança é maior do que a velha aliança, que Jesus é maior do que os anjos, que o sumo sacerdócio de Cristo é maior do que o sumo sacerdócio, porque ele é a segunda ordem de Melquisedeque e o deles era a segunda ordem de Arão. Aí ele vai chegar no capítulo 10 e vai dizer assim: pode continuar, porque mais um pouquinho de tempo e o que há de vir e não tardará, e o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Aleluia, continue exercendo essa fé, essa esperança. Passou 2000 anos, passou quase 2000 anos, mas a palavra de Deus não passa. Ele mesmo diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu continuo aguardando a volta dele, eu ainda continuo esperando o arrebatamento. Se tem mais alguém que ainda espera, levante a mão e glorifique a Cristo e diz: eu sou a igreja de Cristo, eu fui salvo pelo sangue de Jesus, e o arrebatamento está chegando e eu vou participar dele.